Olá, eu sou Ana Carolina Aleixo e é uma satisfação imensa fazer parte deste evento, o Pensar Contabilidade. Quero agradecer a coordenação do evento, a coordenação desta trilha pelo convite e a você que se interessou pelo tema sobre o qual eu vou falar ao longo desses próximos minutos. Nós vamos conversar sobre os 4 temperamentos humanos e aí a minha intenção aqui é trazer um panorama geral e uma apresentação, ainda que breve, mas consistente, para que você possa não somente perceber em qual desses temperamentos você se enquadra, mas também daquelas pessoas com quem você convive dentro do ambiente de trabalho ou mesmo em outros contextos. É muito importante conhecer sobre o temperamento porque ele nos dá base para que nós possamos trabalhar não somente a forma como nós lidamos com as pessoas, com essas relações que são construídas no nosso dia a dia, mas também pensando no desenvolvimento. Nesse desenvolvimento que é seu, que é meu, que é individual, mas enquanto líderes, gestores ou partícipes em equipes de trabalho, é importante identificar também essas potencialidades de cada colaborador, de cada colega de trabalho e pensar em formas e estratégias muito práticas de nós desenvolvermos aquilo que há de positivo a partir do temperamento. Eu gostaria de me apresentar de maneira breve também, mas para que você possa saber a pessoa com quem você vai lidar aí, vai acompanhar ao longo dos próximos minutos. Eu sou Ana Carolina Aleixo, sou mestranda em Criatividade e Inovação em Metodologias de Ensino Superior pela Universidade Federal do Pará. Especialista em avaliação psicológica, especialista também em gestão estratégica de pessoas, graduada em psicologia, tenho um curso de coaching sistêmico, consultora organizacional e de gestão de pessoas, professora universitária em cursos de graduação e pós-graduação e atuo como palestrante também. Eu deixo aí à disposição canais de comunicação, porque embora você nesse momento só vá ouvir, de repente você pode querer tirar alguma dúvida, se aprofundar em alguma questão que for abordada aqui, e aí eu fico à disposição então para que a gente estabeleça esse canal de comunicação. Tem aí o meu Instagram e tem também o e-mail institucional pela BSSP, uma vez que eu sou professora, sou grata, né, por ser professora dessa instituição. Bom, vamos fazer assim um apanhado geral, né? Essa é a ideia de uma palestra para compartilhar conhecimento e para apresentar, ainda que de maneira breve, mais consistente, os temas que estão sendo trabalhados. Eu sei que você deve estar assistindo outras palestras e que grandes palestras, grandes temas super relevantes para esse tempo que nós estamos vivendo e para todo e qualquer momento da nossa vida, né? O conhecimento, ele nos edifica. E aí a gente vai ver também que a partir do conhecimento, das experiências que nós temos ao longo da nossa trajetória pessoal e profissional, é que o nosso temperamento pode ir sendo trabalhado. Vocês vão perceber, e eu vou apresentar isso de maneira muito clara e muito prática, algumas características que são próprias de cada um desses 4 temperamentos. Mas nós não nos encerramos no temperamento, né? Vocês vão perceber, e aí eu faço questão de sempre reforçar essa questão, que o temperamento ele é base, ele é solo. Pensa nisso mesmo, um solo, e aí tem uma sementinha que é jogada, lançada ali, mas ela vai se desenvolvendo. E esse desenvolvimento, esse crescimento vai depender muito do cuidado e da forma como essa sementinha vai sendo trabalhada, dali a pouco como uma muda, uma grande árvore, né, que pode dar frutos. Então, esses frutos eles são gerados a partir das escolhas que nós fazemos, das decisões que nós tomamos. E aí as nossas decisões não se encerram somente no nosso temperamento, mas o temperamento é sim alicerce. Ele é a nossa centralidade, ele está na nossa essência, e se nós não trabalharmos em prol do desenvolvimento de características, tanto de potencialização das características tidas como positivas, e das características que a gente entende que precisam ser melhoradas, nós nos estagnamos nessa raiz que é o temperamento. Mas é a partir do momento que nós nos encontramos
nos percebemos e principalmente nos colocamos em prol do nosso autodesenvolvimento, que as características podem ser aprimoradas e o nosso comportamento muito mais ajustado em qualquer que seja o contexto. De onde é que surge a ideia dos temperamentos? Se você for fazer uma pesquisa rápida, você vai perceber que é um tema que tem estado em alta. Muitos profissionais, muitos estudiosos têm falado sobre temperamentos humanos, alguns dando nome diferentes, mas a base teórica é a mesma. E ela vem de Hipócrates, né? Hipócrates, um grande estudioso, filósofo, é considerado o pai da medicina moderna, e entre os diferentes estudos e os diferentes olhares sobre a ciência, ele entendeu e percebeu que para cada um de nós existe um temperamento e eles podem ser classificados de 4 maneiras diferentes. Mas o que é temperamento, afinal, né? Temperamento é um conjunto de tendências e características que sustentam o comportamento da pessoa. Ele é um conjunto de tendências. E aí eu faço questão de sinalizar e chamar a atenção mesmo para essa palavra, porque há uma tendência. Se eu não trabalhar o meu desenvolvimento, o meu autoconhecimento para o meu autodesenvolvimento, provavelmente eu vou me encerrar naquilo que o meu temperamento traz como essência e como base, puro. Um temperamento puro talvez seja uma pessoa que pouco buscou um desenvolvimento, em especial para minimizar aquelas características que podem ser limitantes e muitas vezes prejudiciais nas relações que se estabelecem, né? Mas é um conjunto, então, de características que nos levam a nos comportar e a enxergar de um mundo de uma maneira específica, mas é uma tendência. Imagina você um ímã, né? Um ímã, e aí nós somos sempre puxados, né? Trazidos para essa centralidade que é o nosso temperamento. Na busca pelo autodesenvolvimento, em especial para superar as nossas limitações, é que nós vamos nos afastando de algumas dessas características que podem ser prejudiciais nas relações. Mas se nós deixarmos em algum momento de trabalhar alguma dessas características, é muito provável que nós voltemos à raiz do nosso temperamento. Entenda, imagina você que eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Eu percebo isso, as pessoas muito claramente à minha volta, inclusive, já sinalizaram que há uma desorganização nas minhas coisas, nos meus pertences. A minha mesa de trabalho é extremamente desorganizada. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de manter disciplina, de manter um planejamento, né? Mas a partir do momento que eu entro em contato com essa limitação e percebo principalmente do quanto ela pode prejudicar as minhas ações e a minha produtividade, por exemplo, dentro do contexto do trabalho, eu consigo pensar em estratégias para minimizar essa limitação. A desorganização, a falta de organização, essa dificuldade de planejamento é uma característica de um dos 4 temperamentos que a gente vai ver um pouquinho aí na frente. Pessoas desse temperamento que têm essa característica base da dificuldade de manter organização e planejamento podem se desenvolver para mostrarem-se mais organizadas, seguirem planejamentos, roteirizarem as suas vidas, criarem um plano de vida, um plano de desenvolvimento? Sim, com certeza. Isso é super possível. E aí imagina você então que eu, sendo uma pessoa, por exemplo, com essas características, começo a aderir ao uso de agendas, um planner, seja ele físico, seja ele eletrônico, o que for melhor para mim, tá? O mais viável para mim e que eu consiga perceber que me traz frutos melhores, né? Que aumenta e melhora a minha produtividade. Então eu começo a usar a agenda, compro uma agenda bem bonitinha, que me representa, busco uma capa legal, que traga uma funcionalidade nas suas páginas, uma disposição dessas páginas de acordo com o meu trabalho, com o meu estilo. Enfim, isso é escolhas, né? São escolhas a partir de estilos e de formas de encarar esse documento, esse arquivo de informações. Mas
Se em algum momento eu começo aí, no primeiro dia eu escrevo tudo, anoto tudo, no segundo também, no terceiro, quando é no quarto, quinto, na próxima semana eu vejo essa agenda já está deixada de lado, não foi mais alimentada, eu voltei para a raiz do meu temperamento. Então as nossas ações em prol do desenvolvimento, elas precisam ser efetivas. Dentro do contexto organizacional, nós falamos muito em indicadores que nos permitem perceber se nós estamos caminhando em direção àquele objetivo, ao que se espera alcançar. Então, no uso, por exemplo, da agenda, eu preciso criar indicadores, eu vou definir um horário, por exemplo, olha, todo dia pela manhã eu vou dar uma olhada no planejamento que eu já fiz, ou eu faço pela manhã um planejamento para o longo do dia, e eu preciso de hora em hora, de 2 em 2 horas, checar se eu estou seguindo esse planejamento, para que no final do dia eu faça um balanço e veja daquilo que foi planejado o que eu consegui realizar. Entendem? Então, no fim das contas, a gente precisa criar esses indicadores que possam nos manter na linha dessa busca pelo autodesenvolvimento. Quem é que vai dizer o que você precisa desenvolver? Você é a primeira pessoa que tem que ter clareza sobre isso. Mas dentro do contexto organizacional, nós precisamos contar também com gestores que acompanhem e apoiem em momentos de feedback, por exemplo, ou de avaliação de desempenho, algumas características que podem ou necessitam ser desenvolvidas para um aumento de produtividade e maiores resultados, melhores resultados, tanto individuais quanto pensando no coletivo. Então, temperamentos são características que nos levam, nos encaminham por um rumo, por uma trilha, por uma trajetória descrita a partir dessas características, mas que não se encerram em si mesmas. Podem ser desenvolvidas a partir das nossas experiências, das nossas expectativas, da nossa história de vida, daquilo que nos faz sentido. Temperamento é diferente de personalidade, isso precisa ficar muito claro, tá? Temperamento, então, como eu disse agora há pouco, é o solo, é a base, na verdade eu diria até que é mais embaixo, é a raiz, né? E aí é ali que está a nossa essência. Mas a personalidade é o que vai sendo construído e criado a partir dessas experiências que são vivenciadas por cada um de nós em qualquer que seja o ambiente. Na verdade, em cada um dos ambientes em que nós nos encontramos. Você é a soma daquilo que você vive, das pessoas com quem você se relaciona, dos sonhos que você tem, das projeções que você faz sobre você mesmo. E essas decisões, essas escolhas, elas podem estar direcionadas a partir da tua personalidade, de alguns talentos, de algumas competências, mas tudo isso, personalidade, competências e talentos, tem como base e fundamento esse temperamento. Temperamento é inato. E aí é interessante pensar, não sei qual é a sua religiosidade, a ideia aqui não é trazer esse viés, tá? Mas pelo estudo do temperamento, o temperamento é algo como um presente que Deus nos dá. Isso quer dizer que nós nascemos com esse temperamento. Nós temos 4 tipos, eu vou chegar daqui a pouco a cada um deles, vocês vão conhecer basicamente do que se trata cada um. E entenda que você foi sorteado, né? Foi apontado para você um temperamento, você nasceu com ele. Mas o que você faz com essas características é que nos leva a criar identidades diferentes uns dos outros. Imagina, se são 4 tipos de temperamentos e a quantidade de pessoas com quem você convive, você vai falar assim, nossa, mas eu não conheço só 4 tipos de pessoas diferentes, né? É porque a personalidade de cada uma delas vai sendo construída a partir das suas vivências particulares no seu mundo privado. Mas a base é o temperamento. A partir dele, cada ser humano tem sua percepção do mundo, desenvolve habilidade e cria os seus próprios valores. Então, a personalidade, as competências, a inclinação para alguns valores é definido a partir do temperamento, mas dessa personalidade que vai sendo construída ao longo da vida e da sua trajetória. Qual é o seu temperamento? Eu vou trazer aqui para você os 4 nomes a partir dessa teoria trazida por Hipócrates.
Mas, como eu disse anteriormente, lá no início da nossa fala, você, se for fazer uma pesquisa rápida, pode encontrar alguns nomes diferentes. Inclusive, no meu Instagram, eu fiz um post e aí eu trouxe alguns outros nomes dos elementos que representam cada um desses temperamentos. Mas vocês vão encontrar uma infinidade de possibilidades. Há alguns testes que avaliam perfil comportamental, e aí o perfil comportamental ele pode estar direcionado tanto para um olhar na vida pessoal quanto na vida profissional, tá? Mas há alguns testes de avaliação de perfil que indicam a qual temperamento você é pertencente, né? Dessas 4 categorias a qual você pertence. É muito interessante fazer uma avaliação de perfil. Aqui você vai conseguir perceber, por 2 perguntas básicas e simples que eu vou fazer nos próximos slides, você vai conseguir perceber muito claramente qual é o seu temperamento. E aí, nos slides seguintes, eu vou falar sobre características de cada um deles. Mas é muito interessante fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre você mesmo em cima dessa ideia de temperamentos. Então, vale a pena procurar um profissional que realize esse tipo de avaliação de perfil, que ele vai te entregar, vai construir com você e vai te entregar um relatório básico sobre essas características, indicando inclusive aquelas que precisam ser desenvolvidas e as que podem ser melhor aproveitadas por você, né? Em cada momento e em cada contexto. Então, vale a pena buscar um profissional que faça esse tipo de mapeamento. É muito interessante pensar em autodesenvolvimento, mas não há como considerar autodesenvolvimento sem saber exatamente aquilo que se quer desenvolver e ainda mais para que desenvolver essa ou aquela característica. No momento em que você pensa em características positivas e características que precisam ser melhoradas, para a gente não chamar de negativas, né, daquelas que precisam ser desenvolvidas, você vai criar uma lista e aí você pode perceber 10 características que precisam ser melhoradas, tá? Um exemplo aqui. Você vai conseguir desenvolver as 10 ao mesmo tempo, na mesma intensidade, disponibilizar da sua energia para cada uma delas da mesma maneira? Dificilmente. Então você vai precisar priorizar essas características que precisam ser desenvolvidas. E aí o que vai definir qual é a que vai ser inicialmente priorizada e as que vão ficar em stand-by para um outro momento acontecer esse autodesenvolvimento, isso vai depender do objetivo que você traçou para você. Onde você quer chegar? Qual é o teu principal objetivo? Vamos falar aqui com foco na vida profissional. Eu pretendo ser, ou meu grande desejo é assumir uma área de gestão numa multinacional. Legal, esse é o teu objetivo. O que você precisa para alcançar esse objetivo? O que você acha que é uma característica principal para um profissional que quer alcançar um cargo de gestão, assumir um cargo de gestão numa multinacional? Ele basicamente precisa ter um curso de inglês, né? Dependendo de qual é o principal idioma a trabalhar dentro dessa multinacional. Mas, em geral, é a língua inglesa. Então, eu vou pensar agora em mim. Eu tenho um curso, eu tenho fluência, eu consigo me comunicar bem usando o inglês? Não. Então, essa é uma característica que eu preciso melhorar. E aí eu estou falando aí de uma característica, de uma competência técnica. Mas isso vale também para competências comportamentais. Então, lembra que eu falei agora há pouco do exemplo da falta de organização, da dificuldade de planejamento? Então, digamos que eu tenho essa característica e eu tenho também dificuldade de comunicação, tá? Eu tenho dificuldade de me expressar, sou meio tímido, envergonhado, tem várias características aí. Mas, se eu vou para um cargo, por exemplo, de vendas, qual é o meu principal foco, então, entre essas duas? A organização, ajustes de planejamento ou trabalhar a comunicação e desenvolver essa comunicação? A comunicação é mais importante, precisa ser priorizada pensando nesse objetivo especificamente, né? Então, isso é para mostrar que nós temos várias características, várias competências que precisam ser desenvolvidas, mas que não dando conta de todas elas ao mesmo tempo, eu vou precisar priorizar aquelas que inicialmente vão ser desenvolvidas.
E o que vai definir o principal critério para que esse desenvolvimento possa acontecer é o objetivo que eu desejo alcançar. Então tá, qual é o teu objetivo? Você vai pegar um papel e uma caneta, um lápis, tá? Você pode fazer mentalmente também? Pode, mas acho que é interessante quando a gente... Na verdade, alguns estudos apontam que quando a gente escreve, não somente quando... Na verdade, não quando a gente digita, né? Mas quando a gente escreve, essa escrita leva a um significado maior. E uma retenção na memória também tende a ser maior. Então, pegue uma caneta ou um lápis e um papel, e aí você vai fazer um círculo. E vai criar 4 quadrantes nesse círculo. Você vai ver daqui a pouco que cada um desses quadrantes aí se refere a um dos temperamentos. Feito isso? Então eu vou te fazer a primeira pergunta, tá? A primeira pergunta vai dizer se você está no polo de maior ou menor expansividade. Então vamos lá. No momento de uma tomada de decisão, uma pergunta prática, objetiva, ok? Então, no momento de uma tomada de decisão, você se encontra numa encruzilhada, né? Não sabe, tem vários caminhos ou várias possibilidades. Você é uma pessoa que decide rápido, toma uma decisão rápida e parte para a ação? Ou você é uma pessoa que para, pensa, pondera, considera antes de tomar essa decisão? Então, você toma decisões rápidas ou você pensa 2, 3, 4 vezes antes de tomar a decisão? Aí você pode falar assim, olha, Ana, depende da situação, depende de onde eu estou. Então, você vai considerar em geral, tá? Inclusive, se você provavelmente, se você se fez essa pergunta, eu gostaria de fazer essa pergunta para mim, mas Ana, em que contexto? Provavelmente você está no polo de menos expansividade. Você é alguém que pondera, que considera, que não toma uma decisão ou dá uma resposta de imediato, tá? Conseguiu responder essa pergunta aí? Se você é alguém que toma decisões de maneira mais ágil, parte para a ação, então você está no polo mais expansividade, aí no polo superior. Se você é alguém que para, pondera, considera, analisa antes de tomar essa decisão, então você está no polo inferior, de menor expansividade, tá? A gente já elimina aí 50% das possibilidades de temperamento em que você pode se enquadrar. E aí, então, agora nós vamos falar no polo direito e no polo esquerdo, ok? Nesse corte, nós falamos sobre memória afetiva e eu mais uma vez vou trazer uma pergunta fácil, prática e rápida que deve ser comumente vivenciada aí por cada um de vocês, tá? Assim como eu também vivencio por aqui. A gente vai falar de memória afetiva. Você é alguém que quando acontece alguma coisa, alguém te chateia, alguma situação desagradável na sua vida, você é alguém que entende, racionaliza, percebe o que aconteceu, mas esquece rápido? Ou você é alguém que fica remoendo, que lembra e relembra e numa discussão, numa nova situação, você resgata aquilo que aconteceu lá no passado e sente e sofre tudo de novo? Então você é alguém que... E aí vamos lá, vou abrir um parêntese aqui rapidamente para falar sobre a diferença de... Na verdade, assim, algumas pessoas pensam que o perdão é esquecer. Esquecer completamente, apagar da memória. Não, perdoar não é esquecer. Perdoar é ressignificar. Perdoar é o entender, até mesmo lembrar do que aconteceu, mas não sofrer, não ficar ruminando aquilo, né? Então é eu ressignificar, entender que aquilo aconteceu e passou, e aí eu dou uma nova chance para a pessoa, e assim que aconteceu na outra situação, eu entendo que são situações diferentes, mas eu também posso ser aquela pessoa que fica resgatando o tempo todo, traz à tona aquela discussão, aquela situação que aconteceu há 10 anos atrás, né? Então, assim, você estaria, então, no menos memória afetiva ou no mais memória afetiva? O menos memória afetiva é alguém que não lembra, na verdade lembra, mas não sofre. E o mais memória afetiva é alguém que resgata sempre essas emoções e essas sensações. Conseguiu se perceber, então, onde você está?
Legal. Então aí tem a indicação. Para quem é mais expansividade, menos memória afetiva, é do temperamento do tipo sanguíneo. O mais expansividade, mais memória afetiva, ou seja, parte para a ação, mas tem uma facilidade grande de resgatar essas emoções e sentir mais uma vez, é do temperamento colérico. O fleumático é aquele que tem uma memória afetiva mais afrouxada, então é alguém que não sofre, não rumina, e que também tem uma certa... na verdade, precisa de um tempo maior para tomadas de decisão. E o melancólico é o mais memória afetiva, menos expansividade. Okay? Vamos falar? Desculpa, travou aqui, achei que tivesse cortado, mas vamos lá. Então, deu para entender? Você conseguiu se perceber aí? Se tiver dificuldade, volta ao vídeo mais uma vez, um pouquinho, para que você possa identificar a qual perfil, a qual temperamento você se enquadra. Então, nós vamos falar agora sobre cada um dos temperamentos, tá? Vamos começar pelos sanguíneos. E aí, se você é desse temperamento, e na verdade de todos os outros sobre os quais nós vamos falar nos próximos slides, lembre-se sempre que o temperamento não se encerra em si mesmo, que nós temos o que se chama aporte. Ao longo da nossa vivência, das nossas experiências, com esse desenvolvimento e a construção da nossa personalidade, de valores, de competências, dos nossos talentos, nós vamos adquirindo, absorvendo características que seriam próprias dos outros temperamentos. Então, de repente, você, ao longo aqui da nossa conversa, da nossa transmissão, você pode pensar, Ana, mas eu me identifiquei com o sanguíneo, mas também encontro características que estariam ligadas a outros temperamentos. Ok, isso é bom. Em especial se forem as características tidas como positivas, como mais ajustáveis e adaptativas. Né? Então, a ideia é realmente que nós consigamos a busca por esse equilíbrio de aprender com as pessoas, aprender com essas relações e com pessoas e outras relações que fazem parte ou se enquadrariam nesses outros temperamentos. Para o sanguíneo, o elemento que o representa é o ar. E aí eu gostaria que você parasse e pensasse nas características ligadas ao ar. O que é o ar, né? O ar é flutuante, é alegre, é divertido, ele é envolvente, ele segue por diferentes caminhos, dependendo do momento, da situação, ele vai embora, né? Então, sentimentos, ao invés de pensamentos reflexivos, predominam suas decisões. Ele é um ser de muito mais ação do que de reflexão. E essas ações, em geral, são motivadas a partir dos seus sentimentos. São indivíduos que pouco refletem, param para considerar. Lembram? Mais expansividade, menos expansividade? Então é alguém de ação, mas a ação é sempre voltada para uma busca do envolvimento, de gerar envolvimento e inclusive encantamento às pessoas com quem se relaciona. Uma característica própria do sanguíneo é a extroversão e o carisma natural. Tem um elevado fluxo de conversação. Uma característica chave do sanguíneo é a comunicação. Uma comunicação que encanta, que envolve. Otimismo, tendência a elevar o astral do ambiente. Em geral, são pessoas que geram uma boa sensação de diversão. Inquietude, falta de organização e indisciplina são características também próprias desse temperamento, com tendência a iniciar uma tarefa nova e não terminar. O sanguíneo é aquela pessoa que parte para a ação, gosta de ser notado, ele trabalha para ser bem-quisto e ele gosta de ser bem-quisto pelas pessoas. Mas essa grande empolgação e essa grande fluidez faz com que ele perceba diferentes oportunidades, mas ele é muito facilmente levado, como o ar, para outras direções. Pensa naquela pessoa que tem grandes ideias, ideias brilhantes até, e inclusive iniciam ações direcionadas para o alcance desses objetivos ou da realização de algumas questões que ele possa imaginar, criar. Inclusive são pessoas bastante criativas e imaginativas.
Mas a partir do momento que surge um outro estímulo, um novo evento, ele muito facilmente deixa aquilo de lado e se volta para essa grande novidade, né? Imagina um balão cheio de gás que voa e vai embora, para onde o vento leva ele vai. Então, o grande trabalho a ser direcionado para pessoas com temperamento sanguíneo é trazer para essa centralidade da razão, de que é importante dar foco para aquilo que precisa ser feito, do contrário, esse indivíduo perde muito facilmente a atenção e perde a oportunidade de gerar frutos mais consistentes. A sua produtividade pode ser muito flutuante, porque ele perde esse interesse também muito facilmente. Deixa eu dar um exemplo prático e clássico de um sanguíneo. Sabe aquela pessoa? Tenho aqui uma mesa cheia de gente, 10 pessoas conversando, 10 amigos aqui juntos, né? E aí, sabe aquela pessoa que antes de qualquer outra falar, tem que dizer: ei, fulano, olha aqui, deixa eu te contar uma aqui. Podem estar os outros 8 voltados para quem quer contar a história, mas se aquele não estiver olhando, não der essa atenção, aquela pessoa não fala. Então, aquele a quem se deseja ganhar a atenção, em geral, é o sanguíneo. Ele é uma pessoa extrovertida, ele é uma pessoa alegre, as pessoas gostam de estar na presença dele. A sua principal característica a ser melhorada é essa necessidade de disciplina. Tem que trabalhar a disciplina e precisa trabalhar uma organização para que não se perca o foco daquilo que precisa ser feito naquele momento, para que ele não voe demais. Essa capacidade de comunicação e esse olhar para as possibilidades, o sanguíneo ele enxerga possibilidades, enxerga grandes oportunidades, mas talvez seja uma pessoa que pouco tem para si os frutos de todas essas 1001 possibilidades, né? Ele abre parênteses, mas tem dificuldade de fechar esses parênteses. Vai embora. Então, o gestor de um sanguíneo, ele precisa trazer e puxar sempre para a centralidade das tarefas e das realizações que precisam ser colocadas em prática. Os indicadores sobre os quais nós falamos agora há pouco são extremamente importantes para pessoas do temperamento sanguíneo. Eu preciso acompanhar o sanguíneo para que ele consiga iniciar, desenvolver e principalmente finalizar com toda aquela empolgação inicial um projeto que já foi começado. É você sanguíneo? Me conta depois qual é o teu temperamento, tá bom? Vou gostar de saber. O segundo é o colérico. O colérico está ali no polo superior, de mais expansividade e uma memória afetiva também positiva, né? O elemento do colérico é o fogo. Pensa no fogo. Quente, rápido, ativo, prático e obstinado. O fogo é aquele que aquece, é o que traz vida, o que promove muitas ações, mas dependendo do seu nível, ele também pode ser devastador. Ele passa, queima e ele deixa marcas, né? Diferente do sanguíneo, que foi o temperamento que nós falamos inicialmente, o sanguíneo ele não precisa fazer muito esforço para ser benquisto. As pessoas parece que muito naturalmente gostam da sua presença e gostam de estar com ele. O colérico ele faz questão e ele promove ações e comportamentos para que ele possa ser marcante na vida das pessoas. Ele é orientado para resultados. O negócio do colérico é agir para resolver, né? Ele tem uma tendência a ser independente, autossuficiente e workaholic. Independente, ele não espera muito pelo outro, ele é autossuficiente, ele acha que ele pode resolver tudo. Um gestor, perdão, um gestor colérico, eu digo até, acho que um pouco ali abaixo, acho que no próximo slide, mas um gestor colérico, ele pouco ouve o que as pessoas, na raiz e na essência do colérico, tá? Lembra que cada temperamento pode ser desenvolvido a partir da personalidade que é construída, ok? Então, nós estamos falando aqui dessas tendências básicas e características base de cada um dos temperamentos. Então, como gestor, o colérico ele pode ser aquele encarado como autoritário.
Ele não espera muito, porque como ele é orientado para o resultado e ele deseja encontrar e resolver logo a situação, ele pode atropelar processos e pessoas. Corre o risco de o colérico ser aquele que não cumpre regras e que não cumpre algumas normas. Ele pode inclusive ser visto com pouca ética, porque o grande objetivo dele é chegar ao final. Como isso vai acontecer é outra história, né? Um gestor do colérico precisa, então, lembrar e acompanhar sempre esse seu colaborador da importância de seguir alguns procedimentos, de que os processos eles foram feitos e foram pensados com uma razão e um objetivo, né? Não pela rigidez, mas pela importância para o negócio e para a gestão de uma maneira geral. O colérico é opinativo e decidido, ele tem facilidade para tomar decisão por si e pelos outros. Lembra do fogo? Ele vai embora, vai se alastrando e ele pode muito facilmente tomar conta de todo o ambiente. Mas o fogo também sufoca, né? Então é importante que o colérico trabalhe essa sua habilidade para trabalhar em equipe, para abrir, para manter a sua escuta ativa e considerar opiniões, inclusive contrárias a dele. Não demanda estímulo do ambiente, ao invés disso, estimula um ambiente com múltiplas ideias, planos e ambições. Não espere que o colérico precise de incentivo, de motivação, de um empurrão. Ele vai. Quando você olha, ele já fez. A grande questão, e isso é muito bom, essa é uma característica que, quando bem canalizada, pode trazer grandes resultados. Mas o foco de atenção é como essas ações são colocadas em práticas em prol do alcance desses objetivos, né? É aí que está o ponto de atenção. Uma outra característica é a obstinação e olhar atento para as oportunidades. O colérico, ele tem um olhar sempre à frente, ele já se projeta, já se vê lá na frente, então ele tem muita facilidade para expandir esse olhar de oportunidades. Como líder, pode ser difícil de agradar, né? Então, eu falei um pouquinho dessa característica agora há pouco. O colérico, como ele tem uma facilidade para encontrar essas oportunidades e ele já se projeta para o alcance desses objetivos, ele pode atropelar pessoas e processos. Então, ele pode ser visto como alguém um tanto quanto desagradável e individualista. Ele é crítico e tende a atropelar outras pessoas, lembra autossuficiente, então um gestor, por exemplo, ou mesmo um partícipe de equipe pode entender, né, a partir desse temperamento colérico, que quer bem feito, faço eu mesmo, não espero por ninguém e eu dou conta de tudo. Mas ele fica sobrecarregado e dali a pouco ele pode olhar para as outras pessoas e dizer: ninguém está fazendo nada. Tá tudo nas minhas costas, o peso está muito grande. Mas muitas vezes ele mesmo acaba sendo esse centralizador. Puxa muito dessa responsabilidade para si e dá pouco espaço, sufoca, lembra? Dá pouco espaço para que as pessoas que estão à sua volta possam se desenvolver. Dificuldades em pedir desculpas ou validar pessoas, dependendo da situação. O colérico, ele age pelo impulso, ele avassala, né? Ele devasta muitas vezes, mas embora ele perceba, ele tem dificuldade de se colocar nessa posição de humildade. Liderança, motivação e produtividade, desde que não exijam muita atenção aos detalhes e planejamento analítico. Se você busca um profissional de resultado, de alcance de metas, para levantar a empresa de novo, por exemplo, você precisa de um perfil, de uma pessoa com temperamento colérico, lembrando de todas essas limitações, dessas outras características que precisam ser acompanhadas e ressignificadas. Colérico, você ou conhece alguém? É interessante porque quando a gente vai falando sobre temperamentos, a gente se percebe, né, em cada uma dessas características, mas a gente também muito facilmente consegue perceber uma outra pessoa que possa fazer parte desse enquadramento. E isso é muito interessante, tá? Não pelo julgamento, porque nós não estamos aqui para isso. A minha proposta é que você consiga se perceber em cada um desses temperamentos, ou no temperamento sobre o qual você que está na sua essência,
Mas é muito interessante pensar em outras pessoas porque a gente consegue reter mais essas informações. Então, quando eu falo, por exemplo, do sanguíneo, vem uma pessoa que eu conheço que é um clássico sanguíneo, né? Então, eu enxergo e consigo muito mais naturalmente evocar essas informações porque eu me lembro muito claramente dessa pessoa, assim como o colérico. Tem uma pessoa que eu conheço que é um clássico colérico. Ele é cheio de ideias, ele é a pessoa da ação, ele resolve, mas ele é uma pessoa de difícil convivência, porque em geral só ele tá certo. Sabe aquela pessoa que ele diz assim, nossa, mas tá todo mundo me criticando e falando isso e aquilo outro. São 5 pessoas e todos os 5 estão errados, né? Ele tem dificuldade de perceber os seus erros. Ele muito facilmente consegue perceber o erro do outro, mas ele tem essa dificuldade de olhar para as suas limitações também. Então é uma pessoa extremamente criativa, imaginativa, mas que tem dificuldade de relacionamento. Ele trabalha muito bem e trabalha muito bem quando está sozinho, né? Mas quando é para trabalhar em equipe, ele tem certa dificuldade. Então é uma pessoa com infinitas potencialidades que tem uma chance incrível de trazer bons resultados para sua vida pessoal, para sua vida profissional, mas esse alcance de objetivos acaba encontrando barreiras a partir dessas limitações. Fleumático. O elemento do fleumático é a água. E aí o fleumático, então, olha, quando nós falamos em sanguíneo e colérico, nós falamos no polo superior de maior expansividade. Pessoas de ação, de resultado, de envolvimento, no caso do sanguíneo, de comunicação, no caso do sanguíneo, de resultados, no caso do colérico. E aí agora a gente parte, então, para o polo inferior, menos expansividade, né? Pessoas que pensam, que ponderam, que consideram antes de tomar as suas decisões. No fleumático, então, o elemento é a água. Pensa na água. O que é a água aquela? Que é um lugarzinho para ficar quieta, né? Para ficar tranquila. Ela envereda por diferentes lugares e ela toma formas diferentes de acordo com o ambiente e o contexto em que ela está, certo? Mas em geral o que a água quer é encontrar um lugar para repousar. Então, elemento água, calmo, frio, lento, descontraído e equilibrado. O fleumático ele tem como característica a confiabilidade, a bondade, a simpatia, o bom senso de humor. Em geral, são pessoas que pouco entram no embate. Elas não gostam muito de discussão, pagam quanto for para não entrar num conflito, né? Podem não estar satisfeitas ou não concordar com aquilo que está acontecendo, mas para evitar esse conflito, elas omitem muito das suas opiniões e dos seus sentimentos. Portanto, tem uma facilidade para trabalhar sob pressão. Na realidade, elas demonstram uma facilidade para trabalhar sob pressão, mas aqui dentro, aqui pode não estar muito satisfeito, né? Facilidade para fazer novas amizades, gostam também, assim, lembram menos. Vocês vão ver que os temperamentos, como eles são divididos em polos, eles também se parecem, têm as suas similaridades entre si. Então, assim como o sanguíneo, que está ali logo acima, né, o fleumático ele também gosta de ser benquisto, ele é muito facilmente adaptável tanto às situações quanto às pessoas. Organização, diferente do sanguíneo, o fleumático é aquele organizado. Para uma reunião está sempre preparado e não chega atrasado. Como ele gosta de chegar antes, observar, identificar o contexto, as pessoas que estão à sua volta, ele chega cedo para ele encontrar o melhor lugar para ele, né? Escolher o seu lugar, escolher do lado de quem ele vai sentar, estar já presente quando alguém que ele espera que chegue também possa estar no lugar. Podem ser considerados lentos, preguiçosos e indecisos. Eles podem ser considerados, isso não significa que sejam. Mas como são pessoas muito adaptáveis, que têm essa facilidade para trabalhar a sua pressão, eles fazem no ritmo e no tempo que é importante para ser feito com qualidade aquilo que precisa ser realizado. Pode ser encarado como falta de motivação, né? Que pode torná-lo espectador da vida, inclinado a fazer o mínimo possível. Como são pessoas ou é um temperamento que pouco se volta para o embate,
para o conflito, o fleumático ele se adapta à opinião dos outros, se adapta às circunstâncias e aí pouco ele se coloca como protagonista na sua própria vida. Tem facilidade para poupar dinheiro, esforço e até mesmo emoções. Lembra? Guarda para si, para evitar o conflito, e em especial se for discordância, ele prefere, tudo bem, deixa, para que a gente vai discutir por causa disso, né? Então pode ser visto como alguém que sempre aceita tudo, muito passivo, mas lembra que a água, quando ela se movimenta forte, no momento que ela vira uma grande onda, ela também pode devastar, né? Então aquela coisa do copinho vai enchendo e quando transborda, sai de perto que não tem mais o que fazer. Uma outra questão, que vocês vão perceber a partir do elemento que representa o fleumático, é que a água ela se infiltra, né? Então ela tem facilidade de chegar a lugares e a locais que talvez os outros não encontrem. Teimosia para se opor a qualquer tipo de mudança, porque mudar dá trabalho. Então, o fleumático, para que a gente vai mudar? Para que a gente vai mexer nisso? Deixa assim como tá, né? Uma pessoa no contexto do trabalho com temperamento fleumático precisa ser levado a perceber as suas características mais positivas e a sua importância para esse processo do trabalho. Do contrário, ele se coloca sempre numa posição de desvantagem, e entendendo que ele é pouco valorizado, primeiramente por ele. Ele nem culpa as outras pessoas, né? Ele mesmo se vê pouco valorizado ou pouco capaz de executar algumas ações, em especial se precisar de muita pressa, de uma agilidade muito maior. Fleumático? É você? Por fim, melancólico. Quero chamar a atenção para esse termo. Melancólico nos lembra a melancolia, e a ideia do melancólico não é uma tristeza, tá? Então você vai pensar, melancólico é aquele que chora, que sofre. Não, nesse caso não é essa a intenção do termo, tá? O elemento que representa o melancólico é a terra, e aí pensa na terra, tá? A terra é rígida, a terra é segura, a terra é aquilo, é onde a gente pisa e precisa ter certeza de onde a gente está pisando. Lembra? Conhece o terreno antes de pisar, enfim. Então, o melancólico ele é analítico, abnegado, talentoso e perfeccionista. Tem uma natureza emocional bastante sensível, isso não quer dizer, mais uma vez, que é voltado à tristeza. Na verdade, as suas emoções mais variadas possíveis, consideradas tanto positivas quanto negativas, são facilmente sentidas pelo temperamento melancólico. Quando gosta realmente, demonstra esse gostar. Quando não está agradável, também é muito fácil de perceber a partir dessas emoções do melancólico. Tem uma tendência à introversão, com dificuldade para fazer novas amizades. Não espere que uma pessoa com temperamento melancólico atravesse o salão, por exemplo, num evento social para falar com alguém com quem ele estudou no ensino fundamental, no ensino médio, né? Ele não é alguém que vai em busca desses contatos ou dessas relações, mas ele está aberto para que as pessoas cheguem até ele. Não se esforça para encontrar pessoas, mas permite que pessoas venham até ele. Excepcionais habilidades analíticas, lembra? É perfeccionista, então faz diagnósticos com precisão. E aí o melancólico ele tem uma facilidade muito grande para perceber detalhes e minúcias. Uma pessoa com temperamento melancólico raiz, na sua essência, facilmente num texto, por exemplo, consegue perceber alguns erros muito facilmente, muito claramente, né? Essa é uma questão muito viva para o melancólico, a crítica. E então ele tem uma facilidade muito grande de criticar os outros. Lembra aí quem está logo acima ali no nosso esquema, quem está acima do melancólico, o colérico, que também tem essa tendência à crítica, né? Então, como o melancólico ele percebe esses detalhes e ele age muito a partir do perfeccionismo, ele tem uma facilidade muito grande de encontrar erros e de apontar esses erros. Aí você imagina então, já fazendo aqui um paralelo, você imagina então o que é um melancólico
raiz, na sua essência, trabalhando no mesmo contexto de trabalho que um sanguíneo, opostos, né? O melancólico é menos expansividade, mais memória afetiva. E o sanguíneo é mais expansividade, menos memória afetiva. Então imagina a falta ou a dificuldade de organização e de planejamento do sanguíneo junto com essa organização, esse perfeccionismo e essas minúcias do melancólico. O que a gente entende que vai acontecer naturalmente numa relação como essa? O embate, o conflito. Então, por isso é importante entender e conhecer esses temperamentos dentro de casa, nas relações que nós estabelecemos, mas no ambiente de trabalho, que é onde nós passamos grande parte do nosso tempo, porque o gestor ele precisa manejar essas relações, né? E a partir do momento que nós conhecemos quem são as pessoas ou esses temperamentos que motivam e levam à tendência de alguns comportamentos, os gestores conseguem criar ações estratégicas para melhorar esse clima de trabalho e essas relações construídas. Já que eu fiz um paralelo entre esses dois polos aqui, né, eu vou puxar aqui também para o outro lado. Então, imagina o que é um colérico que parte para a ação, que é resultado, que é extremamente focado e que nesse foco pode muitas vezes atropelar pessoas e processos, tem um tempo muito mais acelerado e muito ágil, trabalhando com um fleumático, por exemplo, que é alguém que tem o seu ritmo de trabalho, que gosta de pensar e seguir os processos, as etapas de um processo. Então, olha esse choque, né? Se nós tivermos, então, pessoas desses temperamentos na sua essência, raiz mesmo, a tendência é que haja esse conflito e esse choque. O gestor, a empresa como um todo, precisa pensar em ações que possam minimizar esses conflitos e trabalhar no desenvolvimento de características que podem levar efetivamente a esses embates. Ainda falando do melancólico, ele atenta aos detalhes do planejamento e considera riscos. Por considerar riscos, ele é tido muitas vezes ou visto muitas vezes como pessimista. Na realidade, a intenção para o melancólico, a intenção é que ele consiga considerar essas dificuldades que podem acontecer no meio do caminho para já pensar em estratégias que possam minimizar os danos e prejuízos. Mas para as pessoas com quem ele convive é tido como pessimismo. Minúcia e persistência, criatividade e imaginação também são características do melancólico, mas ele tende a guardar essa criatividade e imaginação muito para si, e aí pouco ele traz à tona essas características. E o egocentrismo. O melancólico ele entende que, como ele segue os padrões, ele é muito perfeccionista e ele está atento aos detalhes, ele entende que ele também dá conta de fazer o que precisa ser feito. É a mesma máxima do quer bem feito, faço eu mesmo, né? Então, esse é um apanhado dos temperamentos. Eu gostaria de saber se vocês conseguiram, se você aí que está me ouvindo, conseguiu identificar qual é o seu temperamento. Depois você me conta lá no Instagram, tá bom? Manda um e-mail, alguma coisa assim, vai ser legal saber. Fazer um levantamento entre os participantes do Pensar Contabilidade, qual é o temperamento em maior evidência ou em maior quantidade. Vai ser interessante fazer esse levantamento. Trouxe então para você um panorama geral do que são os temperamentos, em especial para você conseguir identificar qual é o seu e essas características que são base e fundamento para a personalidade que é construída de maneira muito subjetiva e muito singular. Ana, o que eu faço com tudo isso? Trabalha em você não somente as características que precisam ser melhoradas, mas também as características que já são muito positivas e podem ser potencializadas. Nós devemos usar muito dos nossos comportamentos e a forma como nós enxergamos o mundo para tomar decisões mais acertadas e alcançar objetivos de maneira muito mais concreta e consistente. Eu finalizo aqui com uma frase do próprio Hipócrates, né? Ele diz o seguinte: antes de curar alguém, pergunte-lhe se está disposto a renunciar às coisas que lhe causam enfermidade. No contexto do trabalho, em qualquer ambiente em que nós estamos,
Nós temos pessoas com diferentes temperamentos e, principalmente, se nós conseguimos classificar temperamentos em 4, personalidades são infinitas, porque cada pessoa vai sendo constituída a partir da sua própria trajetória. E ao longo dessa construção, características que podem ser prejudiciais para si mesmo e para as relações construídas com as pessoas, com as coisas, com o trabalho, com o mundo, com a sociedade de maneira geral, também precisam ser consideradas, né? E não adianta eu apontar somente, por exemplo, você é melancólico e tu és isso, tem que mudar. Não, na realidade precisa chegar primeiro à consciência dessas características e é cada pessoa responsável, cada pessoa deve ser responsável pelo seu próprio desenvolvimento. Eu espero que vocês tenham gostado, então, que tenha sido válido para cada um de vocês. Havendo qualquer dúvida, se você quiser algum complemento, quiser alguma indicação de leituras, de um conteúdo para aprofundar ainda mais sobre o tema, eu fiz ação. Fica aqui a minha gratidão, mais uma vez, a você que me acompanhou ao longo desses quase 60 minutos. E mais uma vez agradeço imensamente a coordenação geral deste evento e a coordenação desta trilha pelo convite. Sucesso, desenvolvimento e protagonismo para cada um de nós. Tchau, tchau.